Saúde a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor, Romanos 3. Vamos ler Romanos 3, do 21 ao 28. Assim diz a palavra do Senhor. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde, pois, a jactância? Foi de todo excluída. Por que lei? Das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei. Meus irmãos, o tema de hoje é Sola Fide. Vamos orar mais uma vez. Deus, nós estamos aqui carentes da sua palavra, precisando ouvir mais sobre o Senhor, sobre Jesus. Se revele, Pai, para nós, apesar do pregador. Não permita que o pregador seja uma barreira para aquilo que o Senhor tem para nós. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu lembro, falando de seminário, eu lembro de um exercício que me foi dado e eu tinha que fazer um relatório de uma igreja neopentecostal. Chegando lá nessa igreja neopentecostal, tinha que fazer o relatório. Lá pelas tantas, o pastor chega para a congregação e diz assim: se você quiser que seu filho seja salvo, se você quiser que sua filha seja liberta, se você quiser que o seu sobrinho saia das drogas, vamos passar agora com o envelope e a sua oferta será do tamanho da sua fé. E de madrugada vou potencializar esses envelopes orando. E naquele culto, eram 7 horas da manhã e tinham mais de 300 pessoas. E depois no roteiro era culto 8, 9, 10, 11. Perguntei para alguém se era sempre lotado. Eles disseram, sim, sempre lotado. Meus irmãos, quando você coloca Jesus mais alguma coisa, você perde Jesus. É isso que aquela igreja estava fazendo. Aquela igreja tinha a compreensão de que quando você soma algo a Jesus, então fica ótimo. Mas a verdade não é essa. Meus irmãos, porque a grande verdade é, alguns voltariam para aquele pastor e perguntariam sim, pastor, mas o meu filho não saiu das drogas. Pastor, meu filho não foi liberto. E aquele pastor iria dizer, ou disse, o seguinte: foi porque a sua fé foi pequena. As suas obras, aliás, a sua oferta é do tamanho da sua obra. Meus irmãos, o problema sempre vai estar naquele que está ali. Por quê? Porque essa é uma maneira de você dominar as ovelhas. Sempre foi assim, uma forma de governo, uma forma de domínio. Lutero lutou contra isso. Lutero se levantou na sua época contra a grande igreja católica, porque a igreja, como hoje, porque ela não mudou, ela fala de coisas portentosas, coisas triunfais, ela fala de conquistas grandiosas. Lembra que Lutero combateu a arrecadação de dinheiro por intermédio de indulgência. Aquele dinheiro que fora para construir catedrais gigantescas,
como a Basílica de São Pedro, que existe no Vaticano ainda hoje. Então ela tinha essa teologia, ou ela tem essa teologia portentosa, gloriosa. A igreja fala de conquistas, mas conquistas através de obras, de méritos. Lutero, então, estava ali combatendo essas coisas, e ele, então, chamou essa teologia de teologia da glória. Teologia da glória. A teologia da glória é o caminho no qual você procura a salvação através da sua própria obra. Da sua própria obra. Através dos seus méritos. Através das suas próprias conquistas. E então Lutero vai dizer, não. Erramos o alvo. Não podemos seguir com eles. E Lutero vai contrapor essa teologia, dizendo que Deus não quis salvar você através das suas próprias obras. Então ele propõe o que ele entende ser o coração do Evangelho. O que ele entende? E o que ele desenvolveu? Ele chama então a sua teologia de teologia da cruz. E dentro da teologia da cruz, ele vai desenvolvê-la da seguinte maneira, porque ela é um pouco paradoxal. O que isso quer dizer? Que Deus ensina a salvação e fé fora dos padrões humanos, fora dos padrões romanos, fora dos padrões pagãos. Para o mundo poder se consegue através de conquista. Deus vai reinterpretar tudo isso. Deus vai reinterpretar poder à luz da cruz. E vai falar de poder através de fraqueza. Fraqueza mediante a morte de cruz. O pessoal entende hoje fé através de uma força racional. É algo racional. Ou uma vontade mística, como um salto no escuro. Mas a Bíblia vai dizer que fé é um dom de Deus. Portanto, Deus reinterpreta, meus irmãos, conceitos que eu e você criamos, longe da Bíblia. Deus vai nos chamar para nos reorientarmos a partir da Bíblia o que Ele tem para nós sobre vida. Sobre vida, sobre fé, sobre o seu relacionamento para com Ele. Meus irmãos, a grande verdade é que estamos comemorando 507 anos da Reforma Protestante. Mas os mesmos problemas de lá, de Atos 15, estão aí. A nossa compreensão da justificação pela fé. Meus irmãos, a grande verdade é que esvaziamos esses conceitos e vivemos na prática como se a nossa salvação dependesse de mim e de você. Por isso, hoje eu convido a igreja para voltarmos para a cruz, para que Deus nos reoriente através do seu Espírito sobre o verdadeiro conceito do sola fide. Então, resumo, quero que vocês entendam que todos nós aqui somos pecadores e somente Deus em Cristo pode nos justificar. É isso, vamos ver em 3 partes. A nossa condição, o fundamento e o instrumento. É isso. Meus irmãos, estamos com Romanos, a carta aos Romanos aberta, e Paulo aqui apresenta conceitos fundamentais do Evangelho. O Evangelho já havia sido difundido pelos romanos, a fé dos romanos era já reconhecida. Se você for o capítulo 1, versículo 8, a fé dos romanos era conhecida no mundo todo. Paulo queria conhecê-los, mas em algum momento as igrejas de Roma começaram a entrar numa crise, porque ela era composta tanto de judeus e gentios. E esses dois grupos começaram a disputar entre si para saber quem era o mais salvo, ou quem era o melhor salvo, ou quem poderia mostrar melhor sua salvação. Então Paulo orienta aquela igreja a partir da justificação pela fé.
E sobre esse texto, Romanos 3, olha só o que Lutero diz sobre a justificação pela fé. Lutero vai dizer o seguinte sobre a doutrina, segundo o texto aí que lemos. Se essa doutrina permanece em sua pureza, também a cristandade se mantém pura e em boa harmonia, e livre de qualquer seita. Se, todavia, não se mantiver pura, não será então possível evitar erros ou problemas. Nessa mesma linha, de forma anacrônica, o seu professor, Agostinho, disse sobre a doutrina da justificação. Essa doutrina é a cidadela e o principal baluarte de toda a doutrina da religião cristã. Se esta doutrina permanecer intacta, todas as idolatrias, superstições e corrupções serão destruídas por ela. Meus irmãos, e muitos pastores hoje têm dificuldade porque ela nos liberta. E pastores hoje querem prender as suas membresias, deixando elas amedrontadas, dizendo, se você não fizer isso ou aquilo, eu acho que você não é crente. Meus irmãos, e não é assim. Então, a primeira coisa que vamos ver é a nossa condição. E para entendermos a nossa condição, veja comigo os versos 19, 20 e 21. Olha só o que está escrito aí. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Verso 20 de novo. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei. A pergunta é, por que Paulo disse isso? O que estava acontecendo para Paulo dizer, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei? Por que Paulo disse isso? De quem vem a minha salvação? Ou melhor, como eu e você somos justificados? O verso 23 vai nos mostrar como anda a nossa condição. Qual é a nossa condição? Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Judeus, gentios, a verdade é que somos uma massa apodrecida e para se achegar a Deus, nos foi dado um sistema no Antigo Testamento. Um sistema de leis. A lei moral, a lei cerimonial e a lei civil. Através desses três pilares, você poderia se relacionar com Deus. O judeu poderia se relacionar com Deus. Então, para entendermos esses versículos, a nossa condição, eu pergunto, a lei foi dada para qual fim? Se no 20 ele está bravo, Paulo, a lei foi dada para qual fim? Entenda a natureza da nossa salvação. Desde sempre, presta atenção aqui, desde sempre a salvação é por obras. Tanto é assim que o nome da primeira aliança que Deus fez chama-se aliança de obras. Ele fez essa aliança com quem? Com Adão. Enquanto Adão se mantivesse fiel, Deus tinha relacionamento com Adão. Mas nesse relacionamento com Adão não havia um assegurador. Então, enquanto ele estivesse ali cumprindo as ordenanças de Deus, haveria vida, haveria comunhão. Então, quando Deus dá ordem, Deus dá lei para Adão, ele quer o que com Adão? Vida, e vida na Bíblia não é somente respirar, é comunhão com Deus.
Então, enquanto Adão fosse fiel àquelas ordenanças, Adão poderia ter vida. Vida. Mas essa vida era eterna? Não. Porque ele perdeu. Por que ele perdeu? Porque ele não tinha alguém que assegurasse. Ele foi infiel. Ele perdeu. Isso é importante para que possamos entender tudo o que está escrito aqui. Porque a lei, o princípio da lei é vida. Vá comigo em Romanos 7:10 e veja se não é isso. É porque às vezes a gente olha assim e vê um emaranhado. Não é lei, é graça é lei. Não, mas por que a lei está aqui? Por que Deus então deu a lei? Parece que fica confuso. Mas não, se você entender que a lei foi dada lá no início para a vida, tudo melhora. Olha lá, Romanos 7:10. E o mandamento que me fora para vida, verifiquei que este mesmo se me tornou para morte. O mandamento foi dado para a vida, meus irmãos. Quando Deus deu leis dentro da aliança, era para que houvesse vida. Vida. Mas, por causa dos nossos pecados, essa lei, esses mandamentos se tornaram instrumentos de morte. Você quer ver como é assim? Vá lá para comigo rapidinho, Levíticos 18:5. Levítico 18:5. Olha só como que a lei foi dada para a vida. Portanto, os meus estatutos e os meus juízos guardareis, cumprindo-os, o homem viverá por eles. Eu sou o Senhor. Moisés está dizendo, cumpra a lei e viva. Deus quer ter comunhão. Como é que você faz? Cumpra a lei. Cumpra a lei. E esse foi o entendimento que se seguiu, meus irmãos. Se você for comigo em Lucas 10, e veja como é que esse é o princípio que permeia por toda a Bíblia. Lucas 10, 25 e 28. Olha o que está escrito lá. Lucas 10, 25 e 28. E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e lhe disse: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Esse era o assunto. Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: respondeste corretamente. Faze isto e viverás. Mestre da lei chega e pergunta a Cristo: como eu posso então viver eternamente? O que eu posso fazer para herdar a vida eterna? Jesus responde: como você interpreta a lei? E ele dá uma aula. Ele olha, na parte jurídica você está maravilhoso. Agora, vamos para a prática. Faz isso e viverás. Entendam, meus irmãos, Jesus não está sendo mau, ele só está revelando a impossibilidade de se cumprir a lei. Eu e você, nós não temos essa condição. Eu e você, nós não temos essa capacidade. E é por isso que ela é um instrumento de morte. Porque estamos debaixo da condenação da lei. Ela está apontando agora: olha, você não está conseguindo. Você não está conseguindo. Alguém aqui consegue amar a Deus com todas as suas forças, com todo o seu entendimento, o tempo todo? Não. Nós não conseguimos. Nós não conseguimos ser esse amante fiel. Nós não conseguimos. E é por isso que estamos debaixo da lei. E é por isso que no verso 20 de Romanos 3, ele vai dizer: visto que ninguém será justificado diante por obras da lei. Não tem como você praticar, não tem como você criar novas regras, não tem como você criar leis, não tem como você trabalhar, não tem como você
colocar um peso a mais no seu irmão? Não tem como, meus irmãos. Por quê? Porque somos limitados. Você não é um amante intenso de Deus como tinha que ser, mas a lei manda que nós deveríamos ser esse amante. Não tem como. Jesus está mostrando que só há um caminho para a vida eterna, que é o cumprimento da lei. E eu e você, nós não conseguimos cumprir. Nós não conseguimos. E então vem a pergunta: o que eu posso fazer para ter a vida eterna? O fundamento da salvação, nosso segundo ponto, está aí no versículo 22, a partir do 22. Romanos 3, 22. A justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. 24. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça por Deus, na sua tolerância, deixando impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Meus irmãos, como aquela aliança que Deus havia feito com Adão foi quebrada, porque ele foi infiel, ele carregou todos nós com ele. Eu e você estamos debaixo de Adão, mas a promessa foi feita. Vocês precisam cumprir a lei. E quem que cumpriu essa lei? Quem cumpriu e conquistou essa promessa foi o Senhor Jesus. Foi o Senhor Jesus. E o que sobra para mim e para você? Presta atenção. E qual é a nossa participação nisso agora? Veja, eu não preciso entrar mais com a obediência perfeita e pessoal, como vimos até aqui. A compreensão perfeita das Escrituras não me faz salvo. Porque seria a obra. E acabamos de ver que não é pelas obras. É mediante quem, meus irmãos? Jesus Cristo. Ou seja, como eu posso ser salvo? A salvação vem pela declaração de Deus. A salvação vem pela declaração de que eu e você fomos justificados. A pergunta não é se você foi salvo, mas a pergunta é se você já foi justificado. Será que você foi justificado? Pastor, será que eu sinto a justificação na pele? Eu queria entender isso. Eu sinto de madrugada. Se eu orar, eu vou sentir. A justificação, meus irmãos, é uma declaração judicial. É uma declaração de uma realidade legal. É uma declaração no tribunal de Deus. Que declaração é essa? Que você foi justificado. Que você, todas as acusações que foram apresentadas contra você, uma outra pessoa pagou. Você agora está livre. Você está livre. O que significa ser justificado? É uma declaração de que você agora é justo. É por isso que você nunca vai sentir a justificação. Porque é uma declaração que ela foi imputada sobre você. É uma cobertura. Você está debaixo agora de Cristo. Por quê? Porque Cristo cumpriu, meus irmãos. Olha aí o verso 24. Sendo justificados, como que Deus nos declarou justo? Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante quem? Quem é o fundamento? Mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Cristo é o nosso fundamento. Cristo veio aqui para cumprir aquilo que o primeiro Adão não conseguiu.
E quando ele cumpre, Deus aceita a obra de Cristo, pega essa obra, nos declara justo e imprime em nós Cristo. É por isso que você pode se revestir de Cristo. É por isso que no último dia não vai haver um telão, como diz o reverendo Paulo Júnior. Cuidado, porque no último dia vai haver um telão e vai ser exposto lá todos os seus pecados. Meus irmãos, você foi justificado. Não há telão no último dia. Você, diante de Deus, diz o Catecismo de Heidelberg, que Deus te aceita como se quer você tivesse pecado. Esse é o poder da justificação. Você está livre para viver diante de Deus. E veja, essa palavra redenção do verso 24, ela é muito importante aqui. A palavra redenção, no Antigo Testamento, em Levítico 16, ela vai aparecer também lá, era usada para se referir ao ato da libertação do povo, o resgate do seu povo do cativeiro, por exemplo. Ela também, lá no Levítico 16, é o local, a gente vai falar mais disso também, é o local onde acontecia a propiciação, mas é uma palavra que no grego ganha um elemento também que significa libertação por meio de um pagamento, de um valor. Então Paulo nos apresenta a morte de Cristo como um resgate. Por que tinha que ser a morte de Cristo? Porque o homem pecou. E somente um outro homem poderia nos pagar, mas um homem justo. Só um justo, aquele que não havia pecado. Somente através dele, somente alguém que não havia pecado, que tivesse cacife, que poderia pagar, somente essa obra poderia ser aceita por Deus. E Deus aceitou. E Deus a aceitou. Isso quer dizer que Deus em Cristo paga o preço necessário para redimir o povo da escravidão. E como foi esse pagamento? Olha o versículo 25. A quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Como foi esse pagamento? Com a morte de Cristo. A morte precisou ser resolvida com a morte. Às vezes nós pecamos também, meus irmãos, por ignorância. Há um pecado da ignorância aqui, meus irmãos, que nós excluímos Deus da redenção. Mas veja o versículo 25, início. A quem Deus propôs no seu sangue. Deus participa da cruz. Podemos dizer que o agente principal da cruz de Cristo foi Deus. Deus tem um plano e está executando. Não foi Cristo que tomou a iniciativa. Cristo foi convocado de livre e espontânea vontade, ele agiu. Mas o plano era de Deus. O plano era de Deus. E como é que ele fez isso? Ele teve que moer Cristo publicamente como propiciação. Essa palavra é importante. Aquilo que acontecia em Levítico 16, tinha uma tábua onde você cortava um animal, despejava o sangue ali. Paulo está dizendo que Cristo foi cortado, mas aquilo que ficava escondido, agora o véu foi rasgado, Cristo foi moído, exposto, para que todos vocês pudessem ver aonde está então a propiciação do pecado de vocês, em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Por isso que ele precisou expor, mas ele só aceitou o Cristo. Ele só fez isso com Cristo, porque ele aceitou a obra de Cristo. Cristo foi fiel até o fim. Ele nos declara justo por causa da obra de Cristo e imputa a nós, imprime em nós o quê? A justiça de Cristo.
João Calvino, para nos explicar um pouco sobre isso, ele traz uma imagem. Ele quer fazer uma analogia. Que analogia é essa? A analogia é o seguinte: Deus age conosco, como Isaac agiu com Jacó. O que Jacó fez? Ele se vestiu de um animal, não foi? E então Isaac apalpou Jacó e viu que tinha pelos. Sentiu o cheiro do campo. E então João Calvino ele vai dizer, é assim que Deus vai fazer conosco. Ele vai nos apalpar e vai encontrar Cristo em nós. Vai nos cheirar e ele vai sentir o cheiro do seu filho. Ele vai encontrar Cristo em nós. É isso, meus irmãos, que a justificação pela fé. A nossa salvação está em Cristo Jesus. A confissão de fé de Westminster define justificação da seguinte maneira: justificação como um ato da livre graça de Deus, por meio do qual ele perdoa, pelo meio do qual ele perdoa todos os nossos pecados e nos aceita como justos a seus olhos, com base na justiça de Cristo a nós imputada e recebida pela fé. Pastor, então eu estou entendendo. Tudo acontece entre Deus e Cristo na Trindade, é uma ação. Agora Deus roga para si a responsabilidade, a minha salvação está garantida, mas como que eu recebo isso? Cristo morreu por mim, Ele foi fiel por mim, mas como eu recebo a salvação? Esse é um instrumento. Nosso último ponto. Nossa condição é de quebrar a aliança. A lei que havia na aliança, que era para a vida, não gera vida para nós. Cristo entra em cena, cumpre a lei e então nos salva. Mas como que essa salvação nos é dada? Esse é um instrumento. Esse instrumento vai aparecer no verso 22, no verso 25, no verso 26, mas vamos ler para terminar o verso 27 e o verso 28. Diz assim: onde, pois, a jactância? Foi de todo excluída? Por que lei? Das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei. Meus irmãos, como ele aplica tudo isso em nós? E a grande pergunta, para concluirmos, o que significa fé? O mundo diz ter fé. Tem gente que tem fé no seu time de futebol. Mas o que é fé? Até porque não somos nós que conceituamos fé. Tem que ser a palavra de Deus. Diante desse texto, Lutero disse: um dos motivos pelos quais as pessoas não entendem porque somente a fé justifica é por não entender o que é fé. E o que é fé? A fé, de modo geral, tem 3 elementos. É assim que se entendeu até aqui. A fé possui, então, uma dimensão pessoal. Tanto a justificação como a fé são obras de Deus. A sua fé, a fé que você diz crer, ela também é obra de Deus. Se temos fé, meus irmãos, essa é a primeira questão, é uma dimensão pessoal com Deus. Se temos fé, foi porque Deus nos deu. Deus imputou essa força para crer e submeter ao senhorio de Jesus Cristo. Você agora pode crer que Cristo nasceu pro nobis. Você pode crer que Cristo nasceu por nós. Por que você pode crer? Não só crer, não só saber, mas se submeter ao seu senhorio. Porque você, então, tem essa fé. Essa fé que possui uma dimensão pessoal
com o Criador da fé. Você se submete a ela. Esse é o primeiro elemento da fé. A fé também tem uma dimensão da confiança. O que é isso? Essa dimensão, Lutero traz essa analogia da confiança. Todas as coisas dependem da fé, diz Lutero. A pessoa que não tem fé é como alguém que tem que atravessar o oceano, mas está tão amedrontado que não confia em seu navio. Assim, essa pessoa permanece onde está e nunca é salva, pois jamais subirá a bordo do navio, nem cruzará os mares. Então, fé não significa apenas saber, mas fé significa confiar. Confiar. Lutero conclui: fé não se restringe apenas em acreditar que o navio existe, mas significa estar pronto para subir a bordo desse navio, confiando a sua vida a ele. Isso é fé. O mundo pode... Lembra de Salmo 46? Ainda que o monte se transtorne, as águas espumejem, nós não temeremos, diz o versículo 2. Por que ele diz no versículo 2 que nós não temeremos? Aí volta para o versículo 1. Porque Deus é o nosso refúgio, fortaleza e socorro bem presente. É isso que é fé. É confiar no refúgio, na fortaleza e no socorro bem presente. Aí o mundo pode cair aos seus pés. Por quê? Pode vir pandemia, pode vir uma crise, pode vir perseguição, pode vir tudo. E por que você não vai ser abalado? Porque Deus é refúgio, socorro e fortaleza para você. Então esse é o terceiro e último elemento da fé. A fé, ela une você ao seu Salvador. A fé une você ao seu Salvador. Lembra de Mateus? No finalzinho de Mateus, que Jesus vai dizer que estaria conosco até os últimos dias de nossas vidas. Como que ele vai estar conosco até os últimos dias de nossas vidas? Através da fé. Através da fé você é unido. E aí, quando você crê, você se submete e você é unido a Cristo, o que acontece nessa questão toda? Há uma dupla troca. Aquilo que é de Cristo passa para você. E o que é de Cristo? A sua justiça, as suas virtudes, a sua eternidade, a sua filiação. E o que passa para Cristo? Seu pecado. Cristo não se tornou pecado. Não foi por isso que ele morreu. Isso é salvação. Por isso que é por meio da fé, meus irmãos. Sem fé não há como agradar a Deus. Sem fé não há como ver a Deus. Sem fé não há como ser fiel a Deus. E Deus nos deu este instrumento, chamada fé. Chamada fé. Meus irmãos, então não é através dos seus esforços. Não será através da sua força, mas daquilo que Deus em Cristo fez por nós. Deus Pai moeu Cristo. Cristo se submeteu fielmente a Deus. E então Deus imputa a nós a sua justiça. O que você precisa fazer? Crer. Crer nessa ação maravilhosa. Por que você não perde a salvação? Porque não foi uma obra sua, mas de Cristo. Independente da sua força, independente da sua consciência, independente da sua teologia, ou do seu cargo, ou seja lá o que você for. Ou você foi justificado, ou você não foi justificado. Lembra daquela história que vão dizer para Jesus: Jesus, eu evangelizei, eu exorcizei, eu curei. O que Jesus diz? Mas eu
Não declarei nada sobre você. Não é o que você declara. É se Deus em Cristo já declarou sobre você. Como é que você sabe? Se você anda com Deus dia após dia. Hoje você acordou, orou, teve comunhão, viveu, experimentou as maravilhas do Evangelho, é um indicativo. Você está no caminho. Você está no caminho. Você crê, pronto. Ah, mas existe algum pecado que poderá me tirar? Não, não existe. Não existe. Por quê? Porque ele já declarou que você é justo. Ah, eu tenho que fazer alguma coisa? Não. Ah, mas se eu... Não. Você está livre. Livre para viver com o seu Salvador. Livre para viver com o seu Salvador. Então, como podemos concluir? Meus irmãos, isso é muito libertador, porque não há ninguém mais justo do que outro aqui. Todos são justos diante de Deus, porque é uma declaração que aconteceu no trono, no tribunal. Veja, eu não preciso agora me matar, trabalhando, eu tenho que trabalhar na igreja, eu tenho que fazer isso, a igreja depende de mim. Não, meus irmãos, você foi chamado para viver com a igreja o Evangelho. Isso quer dizer também que no último dia não vai haver um telão, porque você foi perdoado para viver com Deus. Então, a nossa condição é de um pecador que estava com Adão, onde devíamos viver pela lei, e a lei era vida, mas por causa de Adão, a lei nos condenou. Não há como viver mais na lei. O fundamento, então, da nossa salvação agora é Cristo. Ele entra em cena, assume a responsabilidade e cumpre a lei. E Deus imprime em nós Cristo. Como você se alimenta disso, como você participa disso, crendo no Evangelho, crendo em Cristo Jesus. Lembrando que até essa crença é dom de Deus. Vamos orar, meus irmãos. Deus, nós te louvamos, Senhor, porque a sua obra ela é perfeita, ela é maravilhosa. Estamos aqui, carentes e agradecidos. Agradecido porque o Senhor agiu em meu favor, em favor dos meus irmãos. O Senhor imprimiu em nós Cristo e nos declarou justos para que possamos viver uma vida justa diante do Senhor. Obrigado pela sua ação. Obrigado pelo dom da fé. E que possamos crescer com esse dom. Porque se a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, que possamos ouvir todos os dias para ter uma fé robusta. É o que eu peço. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, quero agradecer. Fico